Bem-vindos, bem-vindas. Vamos para um vídeo polêmico? Vamos lá, precisamos pensar, ponderar, raciocinar a respeito, né? O vídeo é muito interessante e eu vou dividir ele em duas partes. Vou dividir ele uma parte gatos, que é a minha maior preocupação, meu maior objetivo com esses vídeos, e vou fazer um outro vídeo sobre humanos, que aí é um outro papo, né? Diferente. Então vamos lá. O meio reikiano gosta dessa afirmação, gosta dessa ideia, desse conceito. E os simpatizantes reikianos também acham muito interessante. E o pessoal do mundo esotérico também gosta muito quando ouve essas coisas, né? Corrobora algumas ideias, alguns pensamentos mágicos que circulam. Gatos são reikianos naturais. Essa é uma ideia muito popular, você encontra em vídeos, em fotos, em livros, em chats, em artigos, em um monte de cara. Em bate-papo, você encontra. Os gatos são reikianos naturais. É uma ideia cativante, é uma ideia que gruda em muitas pessoas que gostam de gatos. E aí une o útil com o agradável. E que as pessoas não pensam a respeito. Elas vão copiando e colando desenfreadamente, vão passando adiante essa ideia, vão convencendo os outros, vão dando exemplos, às vezes mais estranhos, para convencer os outros, e não se questionam. E quem recebe isso, a ideia agrada, a ideia é interessante, ela tem, né? E aí a gente tem uma espiral aí de desinformação, de uma ideia equivocada e muito ruim. Vamos embasar. Gatos não são reikianos naturais. Por quê? Porque não existem reikianos naturais. Muito simples. Com esse argumento a gente destrói toda e qualquer tentativa mirabolante que você encontra por aí. Infelizmente mirabolante. Reikianos nascem, reikianos surgem. Você se torna reikiano quando você passa por uma iniciação, uma sintonização, um reiju, um denju, presencial ou à distância, com um mestre habilitado. Aí você se torna reikiano. Então ninguém nasce reikiano. Ninguém. É preciso passar por esse processo. Legal. E o que a gente diz então dessas capacidades fantásticas, maravilhosas que os animais e que os humanos têm? Paranormalidade, mediunidade, poderes psíquicos, poderes PSI, o que você quiser. O que você quiser. Mas isso não é Reiki Sui. Não é. É qualquer outra coisa, qualquer outra capacidade, qualquer outro nome, menos Reiki Sui. Porque para se tornar um praticante de Reiki Sui, você tem que passar por uma iniciação presencial à distância com mestre habilitado. Ponto. Isso serve para tudo. Então os gatos não podem ser reikianos. Mas os gatos podem ter algumas habilidades interessantes, podem ter algumas capacidades interessantes, com certeza, né? Que inspiram essas ideias e outras tantas. É possível. Mas precisamos ponderar sobre isso. Precisamos. Qual é o meu objetivo em falar dos gatos primeiro, né? Porque os animais não têm como argumentar. O seu bichano ali, o seu cachorrinho, o seu golfinho, o seu corvo, né, a sua águia, não tem como chegar para você e dizer assim, humano, eu não sei o que é Reiki. O Sui, o que é isso? Japonês, o que é isso? Não sei. Humano, eu não sei o que você está querendo, eu não sei o que você quer que eu faça, o que você está esperando de mim. Por que você me olha assim quando... Eu não sei o que está acontecendo. Os animais não têm essa possibilidade. Então, o grande problema é essa expectativa. Essa pressão que os humanos jogam sobre os animais, que sobrecarrega eles.
que faz com que eles adoeçam, que faz com que eles tenham problemas que contaminam o convívio deles com os humanos e com outros animais. Isso é péssimo, péssimo. Desvios de comportamento, problemas de saúde, muitas coisas. Porque nós humanos chegamos, e nós não precisamos nem verbalizar, porque ninguém vai ficar verbalizando, não, meu cãozinho reikiano vai me curar, meu cãozinho reikiano vai transmutar aquela energia ruim, meu cãozinho reikiano vai atacar aquele espírito hediondo, mas a gente pensa nisso, a gente espera isso. A gente imagina que o gato está lá na sua casa, que quietinho, naquela posição bonitinha, e que ele está purificando o ambiente todo, afastando os assediadores, os obsediadores todos, porque ele é um poderoso ser reikiano fantástico. Não é. Não está. Pode, talvez, quem sabe, mas em geral não. Em geral não. Então precisamos tomar cuidado, porque essa pressão exercida sobre eles, mental, essa expectativa jogada em cima deles, mental nossa, é energia, chega até eles e causa problemas. Muitos problemas. E eles não têm como argumentar com isso, não têm como reclamar disso. E eles nem sabem que você está pensando isso, né, por cima, né? Luiz, o primo da vizinha do tio da minha amiga tem um gato que faz tudo isso. Maravilhoso. Tudo bem. Tudo bem. Luiz, gato de bruxa, poderosíssimo, defende a sua dona, seu território, nada entra, nada. Ok, pode ser, pode ser. Quantos gatos iguais a esse tem na cidade? Na população de gatos na cidade? Melhor dizendo, quantos Einstein nós produzimos? Quantos Newton? Quantos Gabriel Garcia Marques? Quantos? Vejam, a gente toma os humanos como exemplo e a gente vai perceber que a maioria de nós é comumzinha, é simplesinha, é fraquinha, é chatinha, é chorona. Nós não somos poderosos. Então, como que a gente pode olhar para uma população de animais e imaginar que todos eles são como aquele top of the top da raça? É uma extrapolação louca. É um pensamento megalomaníaco. Então, talvez, pode ser que aquele gato daquela bruxa seja. Mas não quer dizer que todos os gatos de todas as bruxas sejam. Até porque você tem uma bruxa poderosa e você tem milhões de bruxas que são arremedos, são aparência. Né? Porque não dá para imaginar que só porque a pessoa diz que ela é bruxa, você vai imaginar que ela é poderosa, que ela é capaz, que ela é fantástica. Não fazemos esse tipo de raciocínio. Nós temos um neurocirurgião fantástico, maravilhoso, não significa que todos os neurocirurgiões sejam fantásticos e maravilhosos, porque não são. Então, a gente pega um expoente e extrapola a coisa para imaginar que todos são. E aí você vê uma mulher andando lá com um chapéuzinho e coisa e tal. É uma bruxa. E é uma bruxa poderosa. De repente é uma fantasia. Só uma fantasia. De repente é uma simpatizante. De repente até uma bruxa razoável, mas... Né? Então não se pode levar para esse lado. Porque... esse é um argumento muito comum, é uma história muito falada, né? Gato de bruxa. Ah, gato de bruxa é poderosíssimo. Pode ser. Um ou outro, mas não todos. De maneira alguma. Raciocínio equivocado. Expectativa muito alta. Sobrecarga sobre os animais. Sobrecarga que eles não têm como lidar. Porque não é uma coisa ocasional. É todo mundo que vê e... joga a coisa em cima, daqui a pouco o bichinho define e morre. Simplesmente isso. Ou se torna tão antissocial, tão difícil de convívio que as pessoas jogam num canto qualquer aí, que é um dos atos mais atrozes que a gente vê. Né? Pessoas descartando os animais porque criaram um monstro, expectativas nossas, em cima, pressão nossa,
e depois não sabe lidar com isso, acha que a culpa é do pobre do bichano. Então, é um assunto muito interessante, esse, muito importante, que diz respeito muito a gente, né, os seres humanos. Muito mais, talvez, que aos próprios animais, porque somos nós que estamos construindo essas ideias. Mas isso é tema do segundo vídeo. Esse vídeo é sobre os bichanos, sobre os cães, outros animais tantos. Então é preciso muito cuidado com essas coisas, com essas generalizações. É preciso muito cuidado com essas crenças que nós alimentamos e de como nós nos relacionamos com esses animais. Existem animais especiais? Existem, assim como existem seres humanos especiais. Mas dentre toda a espécie, toda a raça, toda termo técnico, né? Toda a população de gatos, pouquíssimos são. E esse argumento de que a prima da vizinha, da tia, da minha irmã tem um que é assim, ele não é base para a gente pensar que todos são. Então, nós precisamos adequar nosso pensamento e observar os nossos animais de estimação, os nossos pets, para ver realmente o potencial deles, a capacidade deles. Vocês vão perceber que alguns são realmente muito especiais, muito diferenciados, tanto faz se é gato, cachorro, golfinho, passarinho, não interessa, são bem diferenciados do restante, mas são pouquíssimos. E mesmo essa diferenciação não coloca eles no mesmo nível do ser humano. Não tem como. É uma sobrecarga, uma exigência extrema sobre os animais, que é a grande fonte de problema para eles. Né? Os humanos querendo coisas que eles não têm a menor ideia, não têm nem como processar esse tipo de coisa. Dentro do meio reikiano, isso é problemático também. Né? Porque a gente fica querendo que os gatos façam o que o reikiano faz. Não vai fazer. Porque reikiano não transmuta energia. Que história é essa de reikiano transmutar energia? Quando você aplica reiki, o sui, talvez pode acontecer da energia ser transmutada. Mas agora, dar a garantia e afirmar que toda vez que você aplica reiki a energia é transmutada, isso já é muito diferente. Muito diferente. O reiki sui pode afastar espíritos assediadores. Pode. Mas dá garantia. Né? Afirmar que toda vez que você aplicar reiki, os assediadores vão... Também não é possível. E imaginar que o bichano ali vai enfrentar um assediador espiritual é também uma ideia disparatada. Talvez um ou outro perceba a presença, talvez um ou outro tenha uma atitude diferente, uma capacidade diferente. Mas isso é a exceção, não a regra, não a quantidade. E aí a gente tem que se atentar para esse fato. E você precisa se observar porque você está cultivando, alimentando e espalhando essa ideia. Porque essa sobrecarga para com os animais é algo muito ruim. Passando por humano um pouquinho, mas imagina você cobrar do seu filho de 5 anos que ele esteja na faculdade. É ruim. Você sobrecarrega o seu filhote humano. Você exige demais dele. E você vai perceber que ele vai sofrer, que ele vai ter problemas, que ele vai ter dificuldades, que ele não vai dar conta. Então, por que você vai fazer isso com um animal? Por que nós fazemos isso? Em parte é natural, vamos ver depois, mas precisamos estar atentos. E o que você vê na internet é um copiar e colar desenfreado, sem pensar, sem ponderar, espalhando uma notícia, contaminando mais pessoas, fazendo com que elas acreditem em coisas que não são verdadeiras, e depois isso vai gerar desilusão, isso vai gerar decepção, isso vai ter que ser desconstruído. Porque muitas pessoas, dentro do reiki, precisam desconstruir essa ideia. Eu já me deparei com algumas que eu tive que orientar nesse sentido.
E eu vi que foi difícil. Algumas foi muito difícil, porque elas cultivaram aquilo por tanto tempo, aquilo trazia uma segurança para elas, de maneira... O animal era, fantástico, maravilhoso por aquilo, e que quando você diz que não, a pessoa não aceita, não concorda e reage mal. E aí o animal recebe toda essa carga. O animal recebe toda essa carga e não consegue lidar com isso, e ele adoece. Adoece de várias formas. É muito ruim. Certo, pessoal? Então essa é a primeira parte aí desse assunto tão interessante, né? Veremos um segundo vídeo abordando aspectos mais do lado dos seres humanos, que vai nos trazer um pouco mais de autoconhecimento, embora essa primeira parte também traga mais autoconhecimento, né? Até a próxima.